Bem-vindos ao maior canal de empreendedorismo e finanças do Brasil, comigo, podcast com Tainara Araújo. E nós vamos falar o que é óbvio, é claro, sobre finanças. Que maravilha! Eu trouxe hoje um empresário que, assim que eu convidei, ele aceitou. Fiquei muito feliz demais, que maravilha. Ele é dono da Estação P, né? É com um Isso. consórcio, né? Estação P. E a empresa dele, olha só que maravilha, já ganhou mais de 10 prêmios, como sendo uma das melhores, né, em Sim, cada setor, né, que foi designado, é sim, isso? E exatamente. ele também faz, consultoria também para quem quer aprender a investir, para quem não sabe por onde começar e muito mais. Então nós vamos, falar sobre isso e muito mais além disso aqui na nossa conversa. Então vou dar já um bem-vindo ao João Vitor. João, bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, né, tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, né, é uma honra. Eu gosto muito de podcast, né, e quando É eu bom, vi né? é bom, quando eu vi o seu podcast, né, que aí eu comecei a te seguir ali, te acompanhar, cara, achei sensacional, super bom, é um conteúdo, né, falar de finanças que precisa, né, ser Muito dito, bom. precisa ser falado, Muito. então, cara, eu admiro demais. Já admiro o Maravilha. podcast, agora um podcast ainda de De finanças, finanças é bom, é né? perfeito. É bom demais. João, me fala uma coisa. Então já vamos já começar então a falar de Bora, dinheiro. O que pronto. que é dinheiro para você? Nossa, o que é dinheiro, eu colocaria que eu acho que o dinheiro vai muito relacionado à questão de tempo, né, a questão de passado, presente e futuro. Eu vejo o dinheiro como isso. Sempre quando eu vejo alguns clientes, né, que vão lá falar com a gente sobre, fazer alguma compra, né, ou vender algo, né, a gente sempre tem que ver, quando, né, ele gostaria de comprar aquilo, quando ele gostaria de vender. Então, sempre quando você pensa em dinheiro, vai estar relacionado a um tempo, né. Um dinheiro, ele parado, por exemplo, né, ele não tem muita serventia para você utilizar, então você não consegue sair utilizando ele o tempo todo. Então o dinheiro vai ser sempre para depois, né, ou foi algo que você já fez para antes. Então Legal. eu relaciono muito o dinheiro, quando eu vou passar uma consultoria, antes de ver a questão da grana, quanto o cara tem ou quanto o cara gostaria de ter, né, a questão de tempo, como ele tá, o planejamento dele, aí a gente vai falando de dinheiro, né. A gente lá na nossa empresa, a gente recebe muitas pessoas que têm muito dinheiro, outras que têm pouco dinheiro, mas a mentalidade da pessoa, às vezes, que tem pouco dinheiro, às vezes é muito maior do que a que tem mais É, dinheiro, sim. e aí, consequentemente, no tempo, ela pode ser que ela tenha mais dinheiro do que aquela pessoa, sabe? É isso mesmo. E é muito bom você trazer isso. Eu estou, lendo, na verdade estou ouvindo, né, um áudio sobre a mentalidade financeira. Sim. Pô, esse livro ele é muito É um livro, bom. né? Hã? É um livro, né? A mentalidade Isso, é financeira. isso mesmo. E ele fala justamente sobre é isso aí que você trouxe, que tem pessoas que têm muito dinheiro, tem pessoas que não têm muito. Mas por aquela que não tem muito ter uma mentalidade diferente, ela acaba tendo muito mais do que aquela que já tem Claro. muito. Pô, eu ouvi até uma, história, que isso houve lá nos Estados Unidos, de um rapaz que ele tinha né, trabalho, assim, aquele trabalho normal, sabe, assim, que não Sim, é porque normalmente o pessoal ele empreende, né, sim. ele não era. Quando esse homem, João, morreu, ele Hum. deixou milhões para a família. Nossa. E todo mundo assim: "Como assim?" Porque ele tirava era 4.000 dólares ali ao mês. Sim. Ele deixou milhões. Aí foram fazer era a mentalidade dele, cara. Sim, na verdade, dinheiro é a mentalidade da pessoa. E Caracas! tem muitas pessoas, às vezes, que têm condição, igual eu falei, e a mentalidade não ajuda muito ela, ou às vezes tem pessoas próximas que a mentalidade já não ajuda, porque também existe uma mentalidade rica e uma mentalidade pobre. Uhum. Além desse livro, que também é bom, existe aquele livro que é O Segredo das Mentes da A Mente mente milionária. Milionária. Pô, esse livro é top, meu. Esse livro é É sensacional. muito E bom, e esse tem livro é algo muito que bom. fala lá nesse livro, que é em respeito de trabalhar. Tem muitas pessoas que trabalham duro para o dinheiro, né, mas na Sim. verdade, a pessoa rica mesmo, né, ela deixa o dinheiro trabalhar duro por ela. Sim, Esse é o isso ensino mesmo. falar de dinheiro tem que começar por aí já, né. Que maravilha. Me fala como é que foi que começou essa sua trajetória com finanças, como é que foi que começou? Você falou que nasceu lá
no Mato Grosso, não foi? Eu nasci no Mato Grosso do Sul, em Dourados, né, é uma cidade que eu amo, sempre vou pra lá quando eu posso. Maravilha. Mas eu comecei a trabalhar mesmo com finanças quando eu vim aqui pra São Paulo. Porque quando eu me mudei, comecei a trabalhar, eu sempre quis entrar na área de esporte, né? Eu trabalhava. É Eu mesmo? fiz educação física, né? Acho que eu comentei Ah, é contigo. verdade, pô, tu Então eu comecei falou. por aí. Então eu comecei no Nada a esporte. ver, Nada a ver. nada a Nada a ver com ver. o que eu faço hoje. Mas eu comecei pelo esporte, jogava Sim, futebol na época. Aí a gente se mudou. Eu morava em Dourados, aí jogando futebol e tal. Aí a gente se mudou pra Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pra jogar futebol. Então a gente ficou uns 4 anos lá, meus irmãos jogavam futebol também, então que todo mundo legal. foi, né? A gente jogou em times lá, joguei bastante. E aí foi quando eu vi que o futebol eu era muito bom, e aí eu falei, putz, mas é melhor ter algo garantido, né? Mais garantido, eu pensei na época. Sim, E aí eu falei, vou começar uma faculdade. E como eu amava muito educação física, eu falei, vou começar a faculdade como eu amava muito futebol, eu falei, vou começar a faculdade de educação física, educação que física, tem a sim. ver, né? E Aham. aí comecei a faculdade, comecei a trabalhar naquilo, na época. Isso eu tinha o quê? Eu tinha 18, 19 anos trabalhando ali em academias e tal. Aí eu quase terminei a faculdade pra vir pra cá, e aí aqui eu comecei a trabalhar com finanças. Como é que foi que você entrou nesse mundo, assim, de Então, finanças? porque educação física, assim, é uma área muito boa. Eu amo ainda, né, educação física, o esporte, tudo, mas Uhum. financeiramente não é tão interessante, né? A galera que trabalha em educação física, que faz muito dinheiro, eles têm que trabalhar muito, né? E aí já vem Sim, contra aquilo que eu tinha acabado de falar, ficar trabalhando duro para ir atrás do dinheiro. sim, Mas, na verdade, o ideal para ter uma mente milionária, né, é a gente deixar o dinheiro trabalhar duro isso por nós. mesmo. Então, educação física é muito difícil você fazer isso, a não ser que você empreenda na área da educação física, que aí é muito rentável, tipo, abrir Muito. uma academia, por exemplo. E aí, dando esse exemplo, por que que eu saí de educação física? Porque, cara, é uma história muito engraçada. Engraçada não, na verdade, pra mim foi inspiradora, porque eu trabalhei numa academia, que eu era estagiário lá, trabalhava 4 horinhas por dia só, de segunda a sexta, era mamão com açúcar. Eu recebia acho que R$ 800 por mês, meu. Olha só. E eu trabalhava lá nessa academia. E aí, eu fazendo a faculdade, eu me matando, estudava muito, né, tinha matérias até que eu nem conseguia, que eu ralava pra estudar. E aí eu via o dono da academia. O Hã. dono da academia, ele tinha 3 unidades de academia, né, da franquias daquela academia que eu trabalhava lá naquela cidade, em Dourados. Meu, ele não tinha nem terminado o ensino fundamental. Caracas, não Então olha brinca. só. Olha só, né. E aí eu conversando com Mentalidade, ele né, a gente falando mentalidade. mentalidade. E aí eu conversando com ele, né, só que ele tinha muita experiência na área de educação física também, mas ele nunca fez faculdade, ele empreendeu. Só que ele estava no mesmo ramo que eu, basicamente. Nós estamos trabalhando na academia. Sim, Ele trabalha em academia, só que sim. ele é dono. E, qual que é a diferença? Né, sabe? Eu fui pra área onde eu teria que estudar, onde todo mundo normalmente é acostumado. Na verdade, a gente se cria pensando, né? Vou fazer uma faculdade para poder Sim, é o ter um uhum. meu garantido, né? Enfim, né? Muita gente tem essa mentalidade. Às vezes pode ser uma mentalidade também não tão rica. É aquilo que já está, né, no Brasil, né, a gente já Sim, tá cresce muito. já, né, com isso, Pensando e vai nisso. estudar, vai fazer a faculdade, arrumar um bom emprego Sim, e se exatamente. aposentar, E pronto. aí, esse meu chefe, né, que era um cara diferente, ele não fez faculdade, não terminou nem a escola. Então, era um cara que, para esse conselho, né, de vamos fazer faculdade e ter algo garantido, ele não serviu. Talvez ninguém nunca tenha falado isso pra ele, né? E aí ele seguiu para outro ramo, né? Começou a entrar na área de educação física e abriu 3 academias, eu não sei nem quantas tem hoje. Na época, Eita, eu tinha 19 anos, o quê? Uns 6, 7 anos atrás, tinha 3 unidades. Então hoje deve ter bem mais. E um cara ganhava muito mais, eu falei: "Meu, o que que eu tô fazendo aqui?", sabe. E eu vi a diferença ali, daí foi quando teve a oportunidade de vir embora. E aí eu vim trabalhar com finanças, porque daí eu falei: "Cara, não dá", tipo, eu via quem ganhava muito dinheiro na educação física e quem estava ali igual eu, sabe, querendo sim, às vezes ter uma vida boa, porque eu gostava de fazer as minhas coisas também. Então eu não queria também, tipo, tá igual às vezes tem personagens que rala, meu, tipo, das 6 da manhã até a meia-noite, não para. Ganha sim. um bom dinheiro, mas também não tem vida, né. Sim, e tem, né, tem, boas referências nessa áreas. O Ariane, né, eu achei uma ótima Sim. referência. Tem aquele também, cara, eu achei muito top, ele fala muito acho que é o Hugo, Guto. Nossa, eu não acompanho Hugo, muitos, não meu, eu conheço. vou eu vou pegar meu, esse cara aí, ele só fala sobre também sobre, musculação e, assim, é um cara que
ele rompeu essa área assim: "Não, não vou somente ficar dando aula, vou realmente empreender". O cara cresceu demais aquilo. Meu, eu É acho muito bom. cara, sim, é muito eu acho que, assim, o cara que ele vem da área de esporte, ele já é um cara muito competitivo, né. Eu era muito competitivo, então, eu ali no trabalho, por exemplo, trabalhando em academia, eu competia, eu via assim, eu estava competindo às vezes internamente, óbvio, né, não deixava isso afetar ninguém, com os outros funcionários de lá, né, com as pessoas, né, com outras academias que eram vizinhas ali, eu queria sempre competir, sempre Ah, que ganhar. sério E o mesmo? cara que é Muito e bom o cara que competir. é do esporte, e depois Sim. ele vem para empreender, igual foi o meu caso, igual o caso, por exemplo, do Joel J, Joel J é um ótimo Joel exemplo J, que também ele de veio do que esporte também, e ele e inclusive já falou uhum. isso, já assisti um podcast Sim, dele, ele gosto muito de falando assistir ele. Ô, que, cara, maravilha. ele é muito competitivo. E tem gente que acha que isso é ruim, né. Óbvio que isso é algo que nem todo mundo tem, às vezes é individual, né. Tem Sim, gente que não é competitivo, tá tudo certo. Mas quem não é, a gente tem que tentar fazer essa pessoa ser, e não é ruim a gente ser competitivo, é né. isso Igual eu mesmo. falei, sem atrapalhar ninguém, mas o cara que é do esporte, ele já é competitivo ao natural, e aí quando ele começa a empreender, meu, ele quer ganhar, ele quer vencer, ele quer que a empresa dê muito certo. Foi assim Uhum. comigo, cara. Que maravilha. E quando é que você acha que a competitividade ela acaba passando ali No do o limite. que é bom? É. Tá. Você acha que quando é que você: Opa, eu acho que aqui já não é bom essa competitividade". Tu acha que é qual? Então, Sim, qual? porque às vezes, a pessoa compete por um resultado. Então, quando ela vê que outras pessoas alcançaram aquele resultado e ela não, aquilo pode atrapalhar. Eu acho que a competição não é por resultado. Eu falo assim, competindo, né, não é porque eu queria, ganhar mais, tipo, por exemplo, um prêmio a mais do que as Não, outras sim, pessoas. sim, Então, nunca no final. Então, a competição é no meu modo de trabalhar, no hoje, é sim. no processo que eu tenho que ser competitivo. E não no que a pessoa tem. Porque às vezes tem pessoas que têm muito mais que eu, mas não tiveram o mesmo processo. O processo foi diferente. Então, o jeito que eu hoje tô, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, ali eu vou estar 100% competitivo com quem estiver ali comigo, e não importa aonde eu estiver no lugar, para fazer o meu melhor e não para ganhar. Então, aí, se a Sim. gente tem um pensamento, não, mas eu preciso ganhar tal coisa, preciso vender 1 milhão, por exemplo. Só que aí eu começo a competir com outras pessoas de outras empresas que são de outras cidades, que têm mais vendedores, que são diferentes os processos, entende? Aí, se a gente fica pensando só nos resultados, atrapalha. Ou seja, né, é você realmente criar aquela competitividade consigo, né. Sim, sim. Eu vou, né, fazer aquilo que é bom para mim sem querer, né, passar ali por opção, porque é o que há, né, Claro, normalmente, né. claro, na verdade, o nosso pior inimigo, nosso competidor, assim, que mais nos atrapalha é a nossa mente. É a nossa Que a gente mente. já falou também da mente milionária, é isso, a gente tem que ter essa mente milionária. E quando a Uhum. gente não tem, tem uma mente negativa, a gente tem uma Sim. mente que não tá 100% ali, né, no nosso propósito, que às vezes foi denominado pra gente, cara, vai Uhum. dar errado. Então a nossa mente nos atrapalha muito. Então acho que antes da gente entrar, principalmente no ramo de, pô, vou começar a empreender. Quando eu saí do ramo do esporte para começar a empreender, eu já tinha que ter uma mente, e na época eu já tinha conseguido ter uma mente mais, voltada a isso, né, mas uma mente mais positiva, né, não ter essa competição no resultado, né, e várias outras coisas também. Mas a gente se organizar na nossa mente primeiro, né, porque senão ela que vai nos atrapalhar. É isso A mente é que mesmo. te faz você quebrar uma É isso empresa. mesmo, é isso que faz. E você também já trabalhou na área, de não, você atua, né, na área de vendas, mas, antes de abrir o seu próprio Sim, negócio, você sim. já trabalhava também com essas Sim, sim. vendas, né? É, Me conta aí. então, Sim. eu não sou herdeiro, né, eu ninguém nunca me deu nada. Então, Somos 2, hein. pronto, Não, ó, pronto. sou filha do rei, Ah, amém. sim, eu também, também. Isso Amém. aí sim, então eu tenho tudo na verdade, né. Já é o suficiente. Mas, eu não sou herdeiro, então ninguém nunca me deu nada. Então quando você empreende, ninguém nunca te deu nada, a única maneira, assim, vou falar que às vezes pode ser alguém fora da curva, às vezes por habilidade, enfim, por algum talento, mas a única maneira às vezes de você conseguir empreender, vai ser ali através das vendas. Das vendas. Então eu vendia muito, né, eu me garanto vendendo, sempre soube vender muito bem, e aí eu vi que estava dando certo, e aí eu dei uma oportunidade, daí eu consegui, abrir negócio, né, daí eu ainda sou vendedor até hoje, né, ainda vendo, né, mas, eu comecei sendo um cargo, né, de vendedor ali, eu sendo um funcionário,
da parte de vendas. Que legal. E você acha que vendas, ela é um dom, a pessoa já nasce com aquilo, ou então ela vai aprimorando? "Opa, não, vou começar aqui", e ela vai aprimorando. Você que já Então, que já já foi dessa área de, né, trabalhar para alguém vendendo e abriu a sua própria empresa e ainda continua na área de vendas. Então, eu acho que as 2 respostas, se é um dom ou se a pessoa aprende vendas, eu acho que é muito individual. Se eu falar aqui que é dom, pode ser pessoas que aprenderam. Se eu falar que não, tem que aprender, pode ser pessoas que têm dom. Na verdade, é os 2, né? Vendas é dom, mas também é trabalho, também é treinamento. A gente tem de pessoas que confundem, né? Porque eu me acho que eu já tinha um dom de vendas. Então, tem pessoas às vezes que também se acham nesse mesma posição. Putz, mano, eu sei, eu sou bom, eu tenho acha que é só lábia, né? Fala: "Ah, eu tenho lábia, eu consigo conversar, então eu acho que eu sou bom em vendas". Só que ela se frustra muito quando alguém que não é tão bom igual ela acha que ela é, vende mais que ela. É Caracas, mu ai, então, eu já passei por isso. Então, não dá pra você falar: "Não, é um ou é o outro", né. Porque vendas é super importante, mas eu começo querendo começar a vender, meu, pega um produto ali, primeiro estuda, né, antes daquilo lá, e aí você vai, né. Óbvio que tem técnica, tem estratégia, mas eu já vi muitas pessoas com dom, assim, gigantesco em venda, sabia vender muito bem, só que não tinha tantos resultados igual uma pessoa que também não tinha tanto esse dom, sabe. uhum. Então é muito irregular, talvez, a gente pensar. E eu acho, assim, que de fato, tem, né, pessoas que elas assim, ó, o meu filho, ele não tem dificuldade de comunicação. Onde chega, se comunica muito bem. Eu falo assim: "Isso é muito bom para vendas". Sim, E tem pessoas de fato que tem que se aprimorar, sim. entendeu, pra poder, né, vender. E às vezes aquele que se aprimora fica melhor do que aquele que Então, entendeu, porque tudinho é comunicação, não, na verdade é até quem tem o comunicação. então, e na verdade até quem tem o dom também de vendas, também tem que se aprimorar. Eu acho que a pessoa que tem o dom de vendas, igual eu quando eu comecei, eu vi: "Pô, eu tenho um dom de vendas, então eu vou, melhorar o dom que eu tenho, pra Aham, daí eu mudar de cargo, né, não ser um vendedor e ser, por exemplo, um supervisor, ser um gerente", porque os gerentes na área comercial, eles são bons em vendas, né. O gerente de vendas, normalmente, quando eu sempre promovi alguém, nunca pensei assim: "Ah, ele é bom, por exemplo, na parte de administrativo, na parte de contabilidade". Não, cara, tipo assim, todo mundo gosta dele. Não, assim, meu, ele é muito bom nas vendas. Esse cara tem que ser promovido. Então aí, por exemplo, tem gente às vezes que acha que é muito bom e não aprende coisas novas, né, porque já se garante. Pode ser que ele já ganhe dinheiro e tal, sim. mas acho que, cara, a pessoa tem dom, mas mesmo assim vai ter que se aprimorar. E aí a pessoa tem o dom, se aprimora e tudo mais, e aí abre um negócio, cara, aí o jogo é totalmente diferente. Eita, aí vê que não era nada Nossa, aquilo, né. falar de vendas aí, assim, aí vai é um assunto muito longo, né, pra Uhum. gente falar de vendas, assim, relacionado, por exemplo, a diferenças, assim, ou de todos os sentidos do vendedor, do gerente, quando é promovido, né, dos dons, do treinamento, e também ainda entra vendas para quem é dono de um negócio, para quem é empresário. Sim. Aí é tanta coisa que aí tem que ser direcionado para cada pessoa ali, pra gente ver como que é a realidade dela, né, voltada a vendas. Maravilha. Então já falando sobre isso aí, me fala, 3 técnicas, assim, de vendas que você usa e que você: usando essas 3 aqui, se você usar, pode ter certeza que vai dar certo". Pronto. E libera aí, vai, 3. Ó, 3. Libera aí A 3. primeira, eu acho que é o rapport. Rapport? Rapport. Hum, Pra quem não sabe, o rapport é a conexão com o cliente. Na verdade, conexão. não só com o cliente, com qualquer pessoa, né. Sim, Então, primeiro eu tenho que dominar o rapport. Sempre quando eu tô vendendo algo, eu tenho que estar muito bem conectado com aquela muito bem pessoa, conectado. tá. Eu tenho que saber de tudo da vida dela, ela tem que saber também de algumas coisas da minha vida. A gente tem que criar uma amizade ali, tá. Uhum. Então essa é uma, Vínculo, né, ter um sim. vínculo. Por exemplo, se eu começo a vender, digamos que eu não falasse esse rapport aí, e a pessoa só começa a vender sem criar o rapport antes, ela pode ter todas as outras técnicas de vendas, mas se ela errar no rapport, ela não consegue vender, ou vai ter muita mais dificuldade em vender. Então o Sim, rapport ele é super importante. muito Talvez eu bom. colocaria em top 1. Top 1. Tem o Uhum. storytelling,
né? O Storytelling? storytelling, ele é mais para você criar imaginações quando você tá vendendo. A venda sempre é algo futuro, né? Ninguém, tipo, já chega, vou Hum, comprar algo, eu já tenho. Não, ela vai comprar algo que ela vai ter. Então, a pessoa tem muito bom que isso aí, se hein? imaginar usando aquilo. Opa! E também é algo super importante, né? Se a gente não também tiver todas as outras técnicas e errar no storytelling, a gente perde a venda também. Porque tem cliente, às vezes, que, por exemplo, ele chega lá para contratar um consórcio, por exemplo, na minha empresa, e aí ele quer comprar um carro. Se eu não mostrar, se eu não vender para ele, mostrando que ele vai ter o carro, se eu falar só de finanças, o tanto que ele vai economizar, o tanto que é bom, o tanto que ele vai lucrar, o tanto que ele não vai perder dinheiro, ele vai assim, tá, mas e o carro? Então, eu tenho que, óbvio, Sim. falar de tudo isso, mas, meu, uma parte super importante que aí as pessoas focam em todos os nichos, em todos os produtos e serviços, você tem que pensar ali em ter um storytelling, né? Que o storytelling é depois de você criou o rapport, tá? Sempre importante. Porque senão você vai começar a fazer o cara imaginar coisas, o cara fala assim, tá, mas quem é você? Você não conhece a minha vida, você não sabe o que Sabe eu nada quero. de mim, eu nem te É, conheço também, eu vim aqui isso. agora, nunca te vi antes. Então Sim. você criou uma conexão com o cara, eu vou fazer ali o storytelling, né? Que é super importante. A terceira, deixa eu pensar em uma Hum, técnica de vendas aqui. Eh, eu falo muito sobre network também, network. mas network, ele óbvio, ele na verdade é mais uma prospecção. Sim, Ele não entra ainda como técnica de venda, é uma mas prospecção. tem algo que pode ser que seja uma técnica de venda relacionada a network, só que não poderia ficar sem falar do network, né, sobre técnica de vendas. Mas o network, na verdade, não é só você, estar com as pessoas certas, né, ou conhecer as pessoas certas, mas na verdade você ser a pessoa certa, conhecendo as pessoas certas. Maravilha. Então, você entra no network isso. Porque network as pessoas pensam assim: "Ah, vou só conhecer as pessoas, né. Vou lá Ah, porque lá tem uma galera, vou me relacionar e tudo mais". Mas, cara, quem é você, né? Pô, vamos você ser a pessoa certa pra estar conhecendo aquelas pessoas, sabe. Então essa é uma técnica de venda, que aí se você acertar nisso, você pode vender muito. poxa, bom, bom demais. Primeiro, então, só para o pessoal, né, é o rapport, O rapport. é stake tá, Storytelling. storytelling e o, né, network. Network, né, E eu que eu gostei demais de ser a pessoa certa para conhecer as pessoas certas. Muito bom não é isso. só estar no lugar É certo, verdade, isso tem que né, na ser hora certa, é é verdade. ser a pessoa certa na hora certa. É isso. Só tá ali não faz diferença nenhuma, sabe. Eu posso estar no meio de vários empresários que têm muita grana, que têm muita oportunidade pra mim, mas se eu não tô bem preparado pra aquilo ali, não adianta de nada eu estar ali, É né, isso. não vou ter tanto resultado. É isso mesmo. Network não vale tanto assim. Igual, eu fui, né, em um resort, né, eu Sim. te falei, né, e lá, né, tinha pessoas de um poder aquisitivo alto. Eu falei: "Poxa, se pegar aqui alguém aqui pra fazer um podcast que eu vou gravar aqui Nossa. agora", mas sério, eu não achei um que falasse português. Sério? E pronto, já Caraca. não dá então. É, Não tinha um, porque a China falasse mas é de fato isso. Se eu soubesse falar a língua dele, aí você falou tudo. pô, ia ser totalmente diferente. Caraca, eu ia pegar os empresários lá de fora, pô. Então, aí você não seria Caracas! é fazer um network já, com intenção de venda. Na verdade, agora que eu falei a técnica. Maravilha, vai, É o diz aí. network com a Com a intenção de intenção de venda. venda. Aí é uma técnica, né. Diga. Pô, porque é exatamente o que a gente falou, né, você fazer network com as pessoas, não só para conhecer e nem nada, né, você está bem preparado já. Eu, por exemplo, às vezes, já fui em reunião que o cara me falou assim, o cliente falou assim: "Ah, eu vou estar com tal fulano". Só me falou isso, tipo assim: "Ah, você pode vir, tal dia, só que eu vou estar com" ele falou o nome, eu lembro, ó, não vou falar agora aqui, né, Sim. o nome do fulano. Aí eu falei: "Não, beleza". Só que aí na minha cabeça eu falei assim: "Tá, vamos lá, vamos vender pra ele". Aí eu fiquei com o nome, ele falou o nome completo da pessoa ainda. Falei: "Pô, vou pesquisar no Instagram, essa pessoa que vai estar lá com ele, na reunião, que eu estou Hã. pra fazer com ele". E aí eu vim e isso, se eu falasse assim: "Ah, pô, já vou aproveitar, vou criar network com a pessoa", tá. Uma pessoa que não teria a intenção de venda faria isso. Mas eu falei: "Pô, vou ter a intenção de venda". Então eu pesquisei o nome da pessoa, achei no Instagram e vi ali um pouco da vida da pessoa, do que ela Muito bom. trabalhava e tudo. Isso depois eu contando pra eles, eles nem acreditaram, né. Que eu já vim programado já com 2 propostas ali, né, porque eu vi Maravilha. que no Instagram da pessoa lá estava, uma certa oportunidade ali pra um produto, e aí eu fui pronto. Então, eu fui criar um network, só que com intenção de venda,
entende? Muito bom. E aí sim, você usa como uma técnica de venda o network. Muito bom isso. E tem, né, pessoas que elas acham que a venda ela somente se define a vamos supor, vendedor de uma empresa, ela acha que a gente somente se define ali, aquela meta ali que deram para ela. Na tua visão como empresário e como vendedor, tu acha que é bom ter metas, que a empresa dê essas metas, ou então tu acha que limita aquele crescimento? Então, acho que a empresa tem que dar meta, sempre, não tem Hum, como. Porque a empresa precisa pagar as contas dela também, então, na sim. verdade, a meta que ela dá, não é mais por. Eu, por exemplo, no meu ver, não dou meta por pressão, né, pra técnica, nada do tipo. Eu dou uma meta, porque eu sei, meu, esse cara tem que vender isso pra poder se pagar. Então, essa, na verdade, é uma meta também que você tem um pensamento já diferente, né? Não é à toa que eu tô dando essa meta pra essa pessoa. E aí é importante. Só que às vezes você não precisa falar a meta pra pessoa, sabe. Às vezes você pode só ter essa meta aí na sua nas suas contas, né, pra você, e você fala outra meta, sabe. Eu já fiz várias vezes isso. Por exemplo, eu sei Hum. quanto que a pessoa tem que vender, quanto ela tem pra se pagar, quanto seria bom também pra mim, né, só que eu vou lá e falo uma meta diferente pra ela, né, ou falo meta de produção, eu mudo um pouco, né, porque às vezes a gente ficar falando eu fazia muito isso. "Ah, meta vamos vender para 2 clientes essa semana", por exemplo, né, aí vai muito por exemplo, igual eu tinha falado, às vezes a pessoa tem todo o processo perfeito, mas não conseguiu atingir um resultado. Bom, aí de qualquer forma ela não atingiu a meta. Então é bom você às vezes pensar no resultado também em metas, mas pensar também no processo da pessoa, né. Por exemplo, hoje vamos fazer 20 ligações, é uma meta legal. Aí eu acho que as pessoas têm que fazer essas metas. E de vez em quando fazer algumas de resultado também, mas as metas para ser mais saudável consequentemente, se a pessoa faz 20 ligações, vai conseguir vendas, Vai conseguir? tá, vai conseguir o resultado, mas eu acho que vamos dar meta mais para o processo. Por exemplo, vamos chegar no horário e já vamos sair, distribuindo panfleto na frente. É uma meta, né, você tem que fazer isso todos os dias da semana. Ah, vamos entregar panfleto, por exemplo, né, essa semana, vamos fazer, mandar mensagem para 30 empresas essa semana. Então você vai colocando metas assim, eu acho que fica mais saudável. Porque se a pessoa não atingir essa meta, aí é um problema. Porque daí ela não acertou no processo. Se ela não vender, não é que não seja um problema, mas pelo menos ela cumpriu o processo, você sabe que agora você pode mudar, né, a estratégia, Uhum. acho que E é uma ver, né, meta qual é mais que é melhor que que vai ser bom, né, para aquela pessoa, sim. porque cada um é de um jeito, né. Então, e tem empresa que não coloca tanta importância às vezes, né, nas vendas, não sabe muito sobre vendas, às vezes, os donos, né, eh, e dá uma meta, assim, por resultado só, mas às vezes não tem tanta noção do processo que é mais importante do que o final, né, porque às vezes, cara, já vi isso muito, às ve o processo ele é muito mais importante do que o final de uma venda. Porque se você não faz o processo tão bem feito, pode ser que você venda, mas 2 semanas depois o cliente pode cancelar. Eita, é Agora, olha verdade. só que legal, agora se você faz um processo de vendas perfeito e você não vende para o cliente, ele pode te indicar para outras 5 pessoas, e aí você pode vender. Então o processo na vendas, ele é muito mais importante do que o resultado, do que o final, tá. Então por isso que eu falei, vamos dar meta, mas vamos dar metas ali, na pessoa do jeito que ela vai trabalhar, em processos, No e não no processo. resultado. Muito bom isso aí, eu vou até anotar metas, mais, eh, focadas no processo, porque tem, né, pessoas que focam mais no valor, e aí quando não atinge aquele valor, fica o quê? Com aquela frustração. E é bom demais isso que você falou, né, Claro, focar não. no processo, e processo é com consequência, vai vir resultado com Sim, certeza. e os donos têm que ter mais se importar mais também no processo, porque vendas é isso, cara, vendas é o processo. Tem empresa que às vezes não tem não se importa tanto com o processo de vendas, vai se importar com outras coisas. E aí, você acha que vendas é a parte mais importante de uma empresa hoje? Não, Qual que você acha que é a parte mais importante de uma empresa? venda tá, a parte que é mais O setor importante. mais importante de uma empresa, qual que você acha que seja? Setor mais importante de uma empresa é a base do conhecimento. Sim.
Não, eu Sim. digo, por exemplo, a empresa, na prática, a empresa dividida ali, ela tem setores administrativos, setor comercial, tem o setor, tem a estrutura, tem tudo, vários Sim. setores Ah, tá. assim, Sim. né. Não em técnicas, os setores assim. Tá. O setor comercial, setor de Eu vendas, acho que é aquele que tá na ele é o frente, né. mais É o mais importante, importante, é aquele que tá mas na assim frente. mas assim, muito mais Muito importante, mais importante. muito mais São os importante. agentes, né. São os agentes. É isso mesmo, de fato. E o setor de vendas, e vendas é muito importante, né, tão importante quanto que se a empresa não é tão boa em vendas, provavelmente ela vai algum dia, algum tempo, pode ser que dure alguns anos, mas algum dia ela vai acabar quebrando. E a empresa pode ter um administrativo muito bom, contabilidade muito boa, pode ter uma estrutura maravilhosa, mas se não tiver uma equipe comercial, as vendas, Bem bem alinhada, treinada. bem preparada, Uhum. provavelmente algum tempo depois ela vai acabar quebrando. Ou digamos que a empresa, ela não seja tão boa ali no administrativo, não seja tão bom, a contabilidade não seja tão boa, né, seja só dê para se manter, a estrutura não seja tão boa, mas se essa empresa tiver uma equipe de vendas bem alinhada, com estratégia bem perfeita, vendendo bastante, dificilmente essa empresa vai quebrar. Falando em empresa quebrar, você sabe que cerca de 60% mais ou menos dos CNPJs, eles quebram, eles fecham em até 5 anos depois que são abertos. Sim. E qual que é a conclusão que a gente tira disso, né? Pô, não estão durando muito. 60% não dura muito. Sabe? E eu acho que a maioria dos empresários que estão dentro desses 60%, aquilo que eu tinha falado, eles não focam tanto nas vendas, que é Nas a ven parte super, super mais importante. Eles acham que quando a gente fala assim, pô, vamos aprender técnicas de vendas, eles acham que é papinho de coach. É isso Eles mesmo. acham que é balela, que a gente tá falando só para vender uma palestra, algo do tipo, e não colocam importância. Aí eles investem em 1000 coisas, compram de tudo, mas não investem em treinamento para recepção dele, não investe em técnicas novas, em estratégias novas para venda, no marketing, não investe, e aí no final a gente já sabe o que É acontece. isso mesmo. Ou seja, é na aquela pessoa que vai estar ali, no o de frente com o cliente, né, vai ser Não, aquela pessoa, e é aquela pessoa que tem que ser treinada. Quem fazia e faz isso muito é o Flávio Augusto. sim. Ele falou assim que ele pegava toda a equipe dele e treinava, tudo aquilo que ele, sabia, ele treinava e falava: "Agora vamos pôr o selho", porque ele sabia que a venda, quem estava ali de frente, E todos os tinha que ser problemas, e sabe o que cara é legal? isso Eu já mesmo. escutei ele comentando também, mas aí eu acrescentando, ele falou isso, mas sabe o que é legal? Que todos os problemas de uma empresa vão se resolver com vender mais. Pensa bem, todos os problemas. Se tem um problema se tem um problema jurídico, por exemplo, alguém me processou. Se a sua empresa vender mais, aconteceu um problema, pô, vamos vender mais? Aí às vezes as pessoas vão pensar, mano, mas não é isso que vai resolver o problema, pô, vamos contratar um bom advogado, que também precisa, não tô falando que não precisa. Mas Sim. vamos pensar nisso. Meu, acho que a gente, pô, tem um problema, vamos vender mais? Tem um problema administrativo. Vamos lá falar com a minha equipe comercial, porque a gente tem que vender mais, porque a gente tem um problema. Tem um problema na estrutura, vamos vender mais. Todos os problemas, sem exceção, vão se resolver com as vendas. Mas, se você tem um problema nas vendas, os outros setores não vão resolver o seu Não problema. vão resolver. Uhum. Então, por isso que vendas é o setor mais importante de uma empresa. Com certeza. E quem não foca nisso aí, a empresa é a que você falou, né, de 5 anos já, Não, né, não já era. isso é um dado do IBGE, É né, não isso falei mesmo. à toa, Uhum. é do IBGE, pode ver, o IBGE mostra que cerca de 60% dos empresários do CNPJ, eles dão baixa, eles falem, né, quebram em até 5 anos, Então depois de já abertos. isso mesmo, então já fica aí, viu, a dica para quem tem empresa. Olha, contrate quem é especialista em vendas para já deixar a sua equipe, ó, afiada, porque é muito importante. João, você tem a sua empresa. Me fala como é que foi que começou? E o motivo qual que você quis abrir a sua própria empresa? O que é que você viu, assim, de falha no que tinha nas outras, ou então o que é que você viu que faltava para você, que você não conseguia alcançar ali com a sua Sim. empresa, você falou: "Opa, com a minha empresa vai ser diferente". Então, Conta aí. acho que abrir uma empresa você tem que ter muita coragem.
Você tem que largar a mão ali dos seus medos, né, não ligar para os problemas que você tem e abrir essa empresa, porque é o que difere uma pessoa rica de uma pessoa pobre, é os problemas e os medos, tá. Isso faz total sentido na prática, né, não Uhum. é balela. Pensa bem, Sim, os problemas que você tem e os medos, as pessoas ricas elas não ligam para esse problema e esses medos, e elas fazem mesmo assim, faz elas mesmo abrem assim. empresa, igual você Sim, perguntou. Agora as pessoas pobres, o que eu poderia ter feito? "Ah, não, cara, é muito difícil abrir essa empresa agora, isso nessa cidade, não conheço ninguém, né, e se não der certo, medo, né, e problemas, cara, mas eu não sei se eu tenho, não conheço as pessoas certas para me ajudar, aí eu poderia não ter começado. Mas o que que é uma mente milionária? É eu olhar para os problemas e os medos e falar: "Cara, eu vou mesmo assim e vai dar sim. certo". Vou com frio na barriga mesmo, vamos Vou, embora. vou, porque eu poderia muito bem começar a trabalhar em alguma outra empresa, ser um funcionário, ia ser Sim, mais seguro para mim, mas, eu acho que a segurança, se você é um empresário, né, óbvio que a gente trabalha para um dia ter uma certa segurança, né, mas a gente não tem que estar se importando tanto com o quanto eu estou seguro hoje, né, no meu trabalho ou no que eu estou fazendo, mas enquanto eu estou indo ali para o meu propósito, né, o quanto eu sei que eu consigo, então eu vou para cima mesmo eu tendo problemas, mesmo eu tenho medo, né, e começa. E, ser empresário é entender os riscos, né. Só que os riscos eles são super importante, né, da gente analisar, porque não dá pra você só: "Ah, agora escutou, agora eu falando isso, mano, vou abrir minha empresa agora". Também não é assim, porque todo mundo tem problema, é medo, mas muita gente tem vontade de empreender, então não é pra geral. Agora você tem que analisar os riscos, né. A gente tem que se arriscar. sim, Bastante para abrir sim. empresas, mas se arrisque ciente de que aquilo não vai te afetar, né, que depois, pô, deu errado, mas eu tenho um plano B, sempre tem um plano B também, e se atenta ali nos riscos, né. Se você vê que o risco é altíssimo, muito, muito alto, pode ser que você até vá, vá para cima, pode ser que dê muito certo, mas talvez seja mais importante você esperar, porque o empresário ele não pode ter pressa, tá. Isso mesmo, não Eh pode ter pressa e fazer também aquele que se chama, estudo de mercado, né, é não, muito é. importante, né, Se fazer o estudo. empresário ele tem pressa para abrir empresa, para ganhar dinheiro, cara, hoje quando você abre uma empresa, você até isso também o Flávio Augusto já falou, mas quando você abre uma empresa, nos 3 primeiros anos da empresa, não é quando você tá rico, quando você vai ficar rico, tá. Nos 3 primeiros anos da empresa, é só quando você aprende, você melhora, para depois você, ficar rico, depois você ganhar mais dinheiro. Então, a pessoa não pode ter pressa de ganhar dinheiro, nem pressa de abrir. Então, vi que tem um certo risco agora de eu abrir empresa, então não abre. Não é que você não vai ser um empresário, você vai ser de sucesso também, mas não agora, calma. Vamos conseguir outro trabalho. Quando a gente vê que o risco é menor, não tô falando também a gente se preparar tanto, porque, cara, a gente tem Porque que senão, né, a a pessoa nunca pessoa começa, nunca começa. nunca vai, Ninguém é é isso mesmo, perfeito nunca para começar começa. um negócio, a gente tem que Sim. estar bem preparado, mas também não é aquela coisa assim, óbvio, financeiramente também, mas também não é aquela coisa assim, eu tô falando assim: "Ah, tem que estar bem preparado, então vamos juntar 1 milhão primeiro", não. Ah, não. Não, bem preparado, eu tô falando assim, nas suas condições, com o negócio, Sim. na cidade, localização, contratos e tudo, aí vamos. Sim, Tem começar com aquilo que tem, né, e vamos embora. sim, e começar, e começar. E a parte mais difícil é começar. Eita, é difícil. É óbvio, né. Poxa, João, falar uma coisa, olha, quando Não, a gente tá falando agora do podcast. isso mesmo. Ó, eu até postei esses dias o quê? De que toda vez que eu estou para dar um passo, né, a mais, me vem aquele sentimento de retroceder. Uhum, Porque o medo sim. de viver aquilo que eu não vivi ainda, entendeu? Ou seja, de um passo além. Isso acontece com todo mundo, mas aí que tá, uns decidem ir, além de, e outros falam: "Não, quer saber? Não vou correr não vou, Exatamente. eu vou, sabe, ficar aqui e aqui tá bom". Não, então, qualquer negócio, tudo que você vai ver pra começar vai ser a parte mais difícil, e aí é o que impede a pessoa de poder no futuro ali ter uma vida mais estável, uma liberdade financeira, porque Uhum. ela não simplesmente ela não começou, né. O errar é super importante. Sabe olha o que eu falei, o errar é super importante. Sim. O pior conselho que alguém pode te dar é falar assim: "Não, começa que vai dar tudo certo". Cara, esse é o pior conselho, porque não vai dar tudo certo, tá, não vai, então a gente tem que ter esse pensamento. Começa,
a pessoa tem que te falar assim, um conselho, que eu te falaria, né? Ah, você pensou agora em abrir um negócio, começa que algumas coisas vão dar errado. Esse é o melhor conselho, porque você já tá preparado já, algumas coisas vão estar erradas. E as coisas precisam algumas coisas dar errado pra você aprender a fazer o certo depois, tá? Então, talvez eu trocaria, né? Não vou falar pra pessoa começa que vai dar errado, mas vou falar pra pessoa, começa. No final, tudo vai dar certo. Mas nunca fale pra pessoa assim, cara, começa que vai dar tudo certo. Vai lá, vai dar certo. Cara, é um conselho horrível. Fala pra pessoa só começar, já é melhor. Mas não fica falando que vai dar certo, né? Óbvio, sempre pensamento positivo, mas também pronto, preparado pra realidade também, que empreender, abrir um negócio não é fácil. Sim, principalmente, né, com os juros altos, as tributações que tem aqui no Brasil, que são altíssimas, né. Sim. Vamos falar do começo da sua empresa? Como é que foi que começou? Então, eu comecei com um sócio, né? A gente abriu junto, porque ele já tinha empresa já, a Estação P, já E foi existia. aqui na Não, Praia Grande? Ou então eu abri em Praia Grande, aqui? mas essa empresa já existia em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde eu nasci. Ah, Conhecia ele de lá. E aí eu comecei a trabalhar nessa área, né, de consórcios, de vendas, né, e aí eu estava vendendo bastante aqui e a gente conseguiu se conectar, porque ele também trabalhava nessa empresa, e ainda na cidade onde eu nasci, então eu já conhecia ele. Meus pais já conheciam ele também, né, ele é muito amigo do meu pai, então já conhecia. E aí foi quando ele falou pra mim que estava querendo expandir, estava querendo abrir mais empresas, e eu aqui já estava vendendo, já sabia vender, né, já estava pronto. Eu falei: "Cara", aí eu falei fiz isso que eu acabei de falar. Eu vou começar. vamos Vamos embora. embora. E aí eu abri a empresa aqui, então foi assim que começou, Que né, maravilha. fiz uma sociedade. Isso tem quanto tempo? Fazer 3 anos que a gente começou, 3 anos e a vocês já Estação P. ganharam o prêmio Já. da empresa que mais cresceu, não foi isso? Aqui na Baixada Santista, em Praia Grande a gente ganhou alguns prêmios também, mas é que aqui na Baixada Santista não Sim, tem muitas empresas de consórcio, né, conheço algumas, em Praia Grande tem, acho que a Demicon, mais umas 2 ou outras assim, sim, tem umas 3 na cidade inteira. isso. Então, cara, é pouquíssimo. Então, agora, é um ramo, tipo assim, isso pode ser bom ou ruim, né, mas é um ramo que quando você começa, assim, sem conhecer as pessoas, não tem um network tão grande, é mais difícil. Então, eu ganhei muitos prêmios, mas por conta disso, porque por em pouco tempo atingir metas que às vezes empresas que estão há 20 anos ainda não tinham atingido, Caracos. entende? Por ser em uma cidade que não tem tanto essa cultura, né, Sim, porque tem muitas pessoas que têm medo do de o comprar consórcio. consórcio, tem. Então tem essa não aqui, na verdade, o paulista, vou falar uma coisa, não sei, você é paulista, né? Mas o Sim. paulista, normalmente, ele não tem essa cultura de ser uma pessoa que, se planeja. Tô falando que as pessoas você é assim ninguém, falando que é uma cultura que as pessoas não se planejam tanto e o paulista é muito acelerado. Desculpa, Demais, paulistas, mas vocês são muito acelerados. Vocês demais. querem tudo pra ontem. E aí é muito difícil vender consórcio pra quem quer tudo pra ontem, porque o consórcio é algo pra amanhã. Depois, pode ser que seja daqui a anos Ah, um daqui a consórcio. 1 ano, 2 anos, 3 anos, sim. Entendeu? Então, tem uma dificuldade muito grande, né, mas também é onde eu vejo dificuldade, eu vejo oportunidade também, né, pra mudar as pessoas, né, e conseguir, indicações, aí eu faço aquela consultoria que eu estava falando pra você, de Sim. mudar a mentalidade da pessoa, né, essa cultura de que ela sempre escutou que consórcio é muito demorado, ela precisa daquilo lá pra ontem, e ela vai lá e entra no financiamento, com o que você acabou de falar, né, que os juros são altos. Altíssimos. Entra no financiamento, paga 3, 4 carros, porque ela não pôde esperar um pouquinho. É isso mesmo. E eu vi, né, em uma pesquisa que hoje em dia o financiamento tá altíssimo, tá em torno de 30%, ao mês. Tá chegando a isso? Então eu não A eu taxa não Selic, você não, fala? não, os juros no banco. Ah, sim, Porque tem os juros mensal e tem os juros anual. sim. Tá altíssimo os É, juros para quem tá principalmente porque a taxa Selic ela está alta agora. sim. É que Então quando você faz o financiamento, na verdade o financiamento ele é juros sobre juros. sim, Então, o consórcio, por exemplo, você paga um valor a mais também pelo bem que você compra, né, mas, você não paga tão a mais assim, igual o financiamento. Porque não tem como você comprar alguma coisa hoje sem juros, sabe. Vai pagar só aquilo que você tá comprando, se for parcelado, né, à vista sim, mas se for parcelado não tem como. Então você, faz um financiamento, já tem que estar ciente já que você vai pagar juros sobre juros. No consórcio você paga só uma taxa de administração, uhum, essa é a diferença. que gira em torno de 16 a Você falou 22%. certinho. É isso, né? Por aí.
E olha só, você falou 16 e é por aí mesmo, uns 20% vamos arredondar, que Uhum. gira. Então, por exemplo, 20% de 100.000, conta rápido, 20.000. Agora, o financiamento gira em torno de uns 150% do valor do total. Então seria ali, né, 100% seria de 100.000, seria 150.000 mais ou menos a mais disso que você pagaria de juros, né. Consórcio você pagaria 20.000 a mais. Financiamento você pagaria 150.000 a mais. Sim, sim, porque as pessoas, né, elas somente acham o quê? Que estão pagando aqueles juros ali ao mês. E não tem somente aqueles juros ali por mês. "Ah, eu vou pagar, 5% ao mês", por exemplo. Não tem somente aquele, tem aqueles juros também anual, além dos Tem. 5. Pô, então é um juros Aí vem os terrível. juros do carro ou da casa, daquele bem que você tá comprando, vem as inflações, vem os Isso mesmo. reajustes anuais, que o consórcio também tem, não foge. Sim. Mas tem reajuste anual, Uhum. então aí você vai envolvendo muita coisa. No financiamento você vai ter que dar uma entrada, às vezes você pegou um empréstimo pra dar uma entrada, aí tem os juros do empréstimo. Então, é juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. O consórcio já não. Então o consórcio, na verdade o consórcio não tem juros, né, o consórcio tem a taxa de Tem administração. a taxa de e tem aquele, né, que o dono quando o bem se valoriza, então tem, né, Sim. que também que Sim, a mudar. parcela isso, a parcela, acompanha um pouco do bem ali. Mas isso é estratégico, né, porque se você fez um consórcio hoje pra você pegar um carro daqui a 2 anos, daqui a 2 anos esse carro não vai ser aquele mesmo valor que você fez. Então o valor tem que ir aumentando, né, o carro vai valer mais, por conta de inflação. Então tudo isso acontece também por conta de juros, mas por conta de juros o consórcio está ciente de que ele vai ter que aumentar, sabe. Então, se não existisse financiamento, o consórcio não aumentaria, mas é porque Verdade. existe. É. Então ele vai aumentando, tá, mas para manter o poder de compra ali daquele veículo que a inflação tá subindo, Que maravilha. entendeu. Vou voltando para a sua empresa, né, que quando você começou. Que diferença que você viu, assim, na a sua vida, tanto pessoal como também financeira, de ter dado esse passo de abrir aquilo que é seu? Então, eu na verdade eu sempre tive um propósito, né, isso vai muito ligado à minha fé em Deus, no sentido pessoal. De eu abrir, então eu falei assim: "Cara, eu tenho porque eu tenho um propósito maior, eu vou conquistar coisas maiores que Deus já me revelou, então Amém. se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir, então eu vou para cima". Amém. Então, isso foi um dos motivos também, e aí e Deus vai me dando, assim, coisas novas todos os dias relacionado à empresa, relacionado a empreender, relacionado a a Maravilha. a tudo que eu tô falando aqui, Deus vai me dando coisas novas, vai proporcionando coisas, então acho que isso tá muito ligado também ao meu propósito de vida também que eu tenho com Deus. E financeiramente, não fiquei mais rico, eu fiquei mais livre, né, porque quando você abre uma empresa, você tá mais livre, pensando nisso. Não é que você tá livre de contas, pelo contrário. Mas você tá mais livre, eu, por exemplo, financeiramente, eu consegui, não que antes eu até tinha veículo, tinha conseguido comprar as minhas coisas, mas eu consegui comprar as minhas coisas melhores e mais planejadas. Porque quando você trabalha para os outros, você acaba, se planejando ali no que você ganha, né, no que você recebe, você tira ali o limite do seu cartão e você vai lá e compra. Mas quando você trabalha para você mesmo, você vai se planejar no quanto você quer comprar. Por exemplo, você quer comprar um celular de 16.000, então você sabe que você tem que se pagar, porque quando você é empresário, você se paga, você tem que Você ter se um paga, salário é isso também. mesmo. Então, financeiramente eu acho que me deixou mais livre, no sentido de poder comprar as coisas e ir pra cima pra pagar aquelas coisas que eu tenho, porque eu que faço meu salário. Então isso é óbvio, se eu que também é um erro, às vezes as pessoas não compram muitas coisas, eu acho que as pessoas têm que comprar, têm que gastar, têm que fazer tem que viver, tem que viajar, tem que passear, igual vai para o resort, vai para o Maceió, É muito tem que ir. bom, eita coisa boa. Tem que ir. Viajar E é bom aí demais. você faz as contas, Sim, você faz continhas ali pra você tem boleto pra pagar, só que aí você vai lá e trabalha, você vai ter a motivação pra pagar o seu próprio salário. muito bom. E você também trabalha com investimentos, né? É, o consórcio, ele não é um investimento, ele ele pode ser usado para investir. Uhum. Você pode comprar um consórcio para você comprar imóveis que você vai usar para investir, por exemplo. Você pode comprar um consórcio que quando ele contemplar, você pode vender o consórcio contemplado, você vai tirar um lucro bom. Usou para investimento também. Mas não dá para você falar: "O consórcio é investimento. Vamos investir com um consórcio", não.
vamos usar o consórcio para investir. É diferente. Então, os investimentos que a gente vende é depois que o cliente contratou um consórcio, e aí vamos ver qual vai ser o intuito de como a gente vai usar esse consórcio ali para ele, né? Então, investimentos que o consórcio, na verdade, quando você olha para investimento, ele pode ser um investimento muito seguro, você fazer isso com um consórcio, e pode ser um investimento muito lucrativo. Mas tudo ele pode. Porque o consórcio, você tem um tempo para ele ser contemplado, Sim. você tem que aguardar, né? Ele não foi feito para investir, sabe? Mas tem muita gente que tem muito. Eu já tive retorno já investindo com consórcio. Clientes meus, né? Semana passada teve uma cliente que ganhou 15 mil investindo com consórcio, Ah, coisa a boa, mais, né? hein? De lucro para ela, porque ela Eita. contemplou e quis vender consórcio, e aí tem um lucro. Então, eu acho que. Né, eu acho não, o consórcio ele é muito bom para quem quer investir. Na verdade, todo mundo tem que ter um consórcio na vida. Se você não tem um consórcio, você tá errando. Você só contrata lá. Você não tá precisando de nada, só contrata um Só consórcio, contrata. sabe? Só tenha um, Uma vai carta pagando, lá, vai pagando. ó, você vai poder usar para comprar algum bem, para você investir. Então assim, você vai usar, né? O consórcio, o único risco que tem é de você ser contemplado. Então, algum Que dia, risco ruim, hein? então, porque não tem risco, não tem como Sim, você, é. se você tá pagando a parcela do seu consórcio que você contratou lá, não tem como você não ser contemplado. Não tem como. Você vai pagar, você vai ser contemplado. O banco te garante isso, a administradora, todo mundo te garante. Então, por que as pessoas não fazem, cara? É garantido que você vai ser contemplado. Vamos fazer. E você vai, em algum momento, precisar daquilo. Ou você não tá precisando de dinheiro, de nada, mas quando sair aquilo ali, nada a mais você vai recusar também, né? Putz, mano, É saiu isso, aqui, opa, é coisa boa, vamos vou embora. vender, vou ganhar um lucrinho, ou vou comprar um carrinho que eu tô precisando pra empresa, pra moto, vou reformar minha casa. Isso aí, sabe? Vai sair. É tipo uma reserva de emergência. É, e reserva é bom demais, e tem pessoas que quando escutam falar de, né, reserva já não, isso aí é algo impossível de se fazer. Não, é algo que é possível, é claro que não é de um dia para o outro, Sim. mas que é necessário demais. Eu falei: "Não, João, fala uma coisa, eu só vim saber o quão importante era quando eu me deparei com tal situação que eu não esperava, e daí eu tive que usar o dinheiro, caraca, eu tive que usar do meu investimento, de um Então, investimento que eu tinha para poder pagar, que eu falei: reserva, é precisa ter uma reserva. muito importante ter Não é reserva". fácil ter uma reserva, mas você tem que ter de alguma nem que seja pouco, cara, sabe. Às vezes as pessoas sobram um dinheirinho, elas vão lá e gastam. Eu já falei com pessoas, isso dando consultoria pra vender o consórcio, falei com pessoas assim: "Pô, vamos fazer um consórcio pra reserva de emergência e tal, né, porque é bom ter um dinheiro guardado". Ela falou: "Ah, não consigo, dá, não é bom até não ter e tudo mais, não sobra Cara, dinheiro", ela falou pra mim, que não sobrava. eita, Mas, aí a gente sabe, a gente seguia a pessoa, a gente conhecia, né, era amigo de um dos vendedores, sabia que o que tinha comprado ali semana passada, sabe, tava uma coisa que não tinha tanta necessidade, né. Aí, tem aquilo que eu tinha falado acabado de falar, a gente tem que fazer contas, tem que viver e tal, mas depois de eu já ter uma reserva, depois de eu já ter algo estabilizado, aí eu vou viver. Agora tem pessoas que só querem viver. Vai é isso comprando um mesmo, vai celular novo, comprando, vai é comprando isso coisas, mesmo. não é que você não precisa, é bom ter, acabei de falar, tem que ter. Mas, cara, antes de ter, de comprar essas coisas, cria essa reserva. E não tem como você falar que não sobra. Cara, se sobrar R$ 1 por mês, guarde esse R$ 1. É isso O que mesmo. sobrar, sabe? Vai sobrar alguma coisinha. Ah, tá faltando dinheiro aqui pra mim, sabe? Aí você tem que ver como que você vai colocar essa reserva de emergência, né? Porque se for alguma coisa de muito fácil acesso pra você tirar, não vai Aí durar não muito tem tempo. como, é isso mesmo. É aquilo que a gente até estava falando antes de, né, começar a gravar, que as pessoas têm mais facilidade em ir lá comprar uma barra de chocolate de R$ 10 e não tem essa mesma de vai comprar um Sim, fundos, por exemplo, de dez sim, reais, entendeu? Ou seja, exatamente. é a mentalidade realmente do brasileiro, isso é impressionante. Sim. Que gasta R$ 100, R$ 200 ali em uma pizza, mas não separa R$ 200 para poder investir. Meu, com R$ 200 por mês, tu compra um consórcio de 20 mil. Caracas, conta aí. Muito Pronto, bom isso. 20 mil. Tem um plano lá que é assim, a gente paga metade da parcela até a contemplação, que chama. E tem gente que nem sabe disso, cara. Tipo assim, é algo básico. É só você pesquisar ali como funciona pagar parcela de consórcio. Você tem como você pagar a parcela cheia, tem como você pagar metade da parcela até ser contemplado. Então, digamos que você contrata um consórcio de 20 mil, a parcela cheia dele
daria ali 350, 360 de 20 mil. E um prazo não tão grande. Agora você vai falar, agora lá na empresa, tem como você pagar só metade dessa parcela até ser contemplada. Nem R$ 200 dá. Tá. 180 você paga por mês. Quando for contemplado, você vai pegar o crédito de 20 mil, aí sua parcela se torna original, 350. Só que aí você já tá com uns 20 mil. Então dá pra você fazer dinheiro com esses 20 mil, né? Pra pagar essa parcela, né? Você vai comprar uma moto, por exemplo, não vai pagar mais Uber, enfim, tem vários fatores. Se você comprar uma moto e você fazer entregas de motoboy, eu falo pra isso com a galera que é mais nova, que os jovens, né? Que às vezes falo com os. Igual meu sobrinho, e o irmão da minha mulher também ficava o tempo todo falando assim, pô, meu cunhado, fala, eu queria comprar uma moto, eu quero ser motoboy, quero fazer entrega e tal. Sim. E aí você vê ele que ele saía pra festa e tal, gastava R$ 200 uma noite. Falou, cara, se você pega esses R$ 200 e faz um consórcio comigo, você vai conseguir a moto. A moto E rapidinho. com o motoboy, você vai pagar 350 por mês, você vai fazer muito mais 350. Mas é só a mentalidade. Aí o que é que a grande parte faz? Vai lá e faz um empréstimo, vai lá e eita, aí compra Cara, 3 motos nossa, cara, no ó, total. o empréstimo, cara, é uma coisa que foi feita assim, pensada muito no lucro, né? Na verdade, ela não foi feita, né? Ela foi. As pessoas acho que se induziram ali num consórcio não, no empréstimo, foi automático. Que as pessoas acabaram criando um empréstimo. Porque sempre no mundo, se a gente for lá milhares de anos atrás, as pessoas tinham pensamentos de ter alguma coisa, só que precisava comprar, né? Pagar com a moeda. E aí você vai ver quem tinha a moeda, né? E aí precisava essa pessoa precisava da moeda. Então ela falou assim, pô, me empresta aí, eu te pago semana que vem, te Isso pago mesmo. depois. Uhum. Então acho que não foi ninguém que inventou. Mas se fosse hoje, alguém que fala assim, pô, vamos inventar um empréstimo, é 100% para lucro da empresa. Com Não certeza. vai ser assim, vamos inventar um empréstimo para ajudar as pessoas a Não comprar os tem. bens? Então não é assim. Não tem. Se fosse inventado, seria assim. Pô, vamos inventar porque vamos vender isso. Na verdade é vendas, né? Vamos vender em dinheiro para ganhar mais dinheiro ainda. O empréstimo, ele não ajuda muito, cara. O empréstimo, a gente tem que fugir Que maravilha. Não, de e taxa, fato. por conta de taxas altas, né? Tem que fugir, na verdade, não de empréstimo, fugir de taxas altas. Não, isso mesmo, fugir de taxas altas. E agora com a taxa, a gente falou que tá em A 14,75. Selic Então pegar dinheiro emprestado agora tá fica ruim, caríssimo. fica ruim. Para quem vai investir, ok, tá É, bom. Mas para quem vai pegar emprestado, comprar, tá muito caro. sim. Não, pegar um empréstimo, você tem que ver essas taxas, né? Se não tiver muito alto, compensa você pegar para investir, né? Você vai usar, mesmo que você pague a mais, mas aí, se o retorno daquele dinheiro for bem maior do que você pegou, super a pena. Aí Porque faz. depende muito, assim, hoje em dia, o que é que eu vejo? Que as pessoas, elas pegam empréstimo para pagar uma dívida. Ou seja, Dívida. Aí é ela ruim. criou uma dívida para pagar outra Já dívida. ela só vai Isso acontece, se. sabe muito, desculpa te cortar, com aposentado. Sim. Caraca, um empréstimo atrás do outro. Eu falo isso pela a minha avó desculpa, avó. Empréstimo atrás do outro, você pega um para pagar o outro, mas fazendo já uma dívida aqui. Sabia que eu tô pesquisando aqui, sabia que isso é uma palavra bíblica sobre empréstimo? Você já ouviu uma palavra bíblica sobre Já empréstimos? Tem sim, um com versículo aqui, ó. certeza. Tem um versículo que fica Em em Provérbios? Provérbios 22, Aham. 7. Olha só. Então, pra quem tá falando assim, o que esse cara tá falando aí que empréstimo não é bom? Eu não tô falando isso à toa, olha só. Se você acredita em Deus, você pode acreditar no que tá na Bíblia, né? E não precisa acreditar em mim, acredita na Bíblia, então. Porque na Bíblia, Beleza. em Provérbios 22, versículo 7, fala assim: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, é bom ser escravo? Péssimo. Não, é péssimo. Agora, tem outra aqui que eu gosto muito, né? Isso aí já foi sobre o empréstimo, né? Mas eu gosto uma que também tá lá em Provérbios 21, versículo 5. Assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Eita. Então, olha só, eu tô vendendo consórcio aqui, se você for alienar. Porque, ó, de novo, os planos bem elaborados. Pô, talvez aquela pessoa que fez um consórcio vão levar à fartura. Mas o apressado, aquele que fez o financiamento, que era o pra ontem,
sempre acaba na miséria. Sabe quem falou isso? Salomão, o Salomão. homem mais rico Isso da Bíblia. mesmo. E essa a sabedoria, né, também muito grande, né. E não é de fato, ela é isso mesmo. Eu já ali e provérbios, assim, para quem quer adquirir o conhecimento de Finanças, finanças, pô, provérbios é muito bom. Salomão ali. Muito bom. Tem até pessoas que não são cristãs, assim, que não acreditam, mas que pega provérbios para alavancar sua vida financeira, sua vida mental. Isso é bom demais. Claro, não, e Salomão fala muito sobre pressa, sobre Sim, tempo, né, sobre a calma, porque, o tempo ele vai muito além de, tipo, às vezes eu pergunto pra pessoa, né, que tá um pouco de pressa, eu pergunto: "Pô, você tá com pressa de quê? Pra que toda essa pressa, né?" Aí a pessoa vem e fala assim: "Ah, não, é porque eu tenho que pagar minhas contas, Eu pergunto de novo: "Mas você tá com pressa de quê?" Sabe? Às vezes a pressa, cara, não é pra pagar as contas, tá, sabe, pra aquelas coisas e tal. Cara, relaxa. E vamos tentar alguma coisa diferente, né, com mais calma, né. Cara, não vai ser o que você queria, não vai ser agora que você vai comprar o bem. Mas pra que aí eu pergunto de novo: "Mas pra que você tá com toda essa pressa, cara?" Porque, a pressa do cara pode atrapalhar muito ele. Pode não, a pressa sempre vai atrapalhar as pessoas. atrapalha. Então aí a gente tem que fazer as coisas com um pouco de mais calma, né. Pressa é pra quem tá no esporte. Fora disso, cara, você não pode ter pressa. É isso, eu já quebrei muita cara, viu, por causa da pressa. Sim, Pressa de ter algo, ou então de agir por emoção. Pô, principalmente mulher. Mulher age muito por emoção. Poxa, João, que eu já fiz de dívida por conta de emoção. pois é. Que eu quero aquilo ali, igual você falou, que paulista quer aquilo pra ontem, eu quero isso Sim, agora, vou sim. comprar agora, se lascou. Eita que veio, a conta veio, agora segure. Isso Não, é e muito é isso, e às vezes olha outra coisa também, às vezes a pressa, você pode ser que não seja uma pessoa muito apressada, mas se tiver alguém, olha só, próximo a você que for uma pessoa muito apressada, essa pessoa aí pode te atrapalhar e muito, muito. porque você vai acabar indo na onda dela, ela vai acabar te influenciando, porque a pressa, ela vai ser a pressa ou pra resolver um problema, que quem não quer resolver problema, ou pra ter algum prazer, quem não quer um prazer. Então Sim, vamos se apressar pra fazer, tal coisa que a gente tá planejando, e cara, ter alguém no seu redor ali que vai te induzir a uma pressa, cara, é melhor não ter, talvez, essa pessoa. Ou você tentar moldar essa pessoa. Por exemplo, já tive vários amigos meus que falavam: "Pô, vamos abrir logo um podcast. Vamos fazer logo, cara. Cara, tipo assim, tá pronto já. Vamos gravar um vídeo logo", entendeu? E aí eu sempre assim, eu também não sou um exemplo de pessoa calma, não, mas sempre tento. Mas quando envolve principalmente, né, finanças, né, negócios, mesmo que a gente tenha essa emoção, igual você falou, porque não tem como, nós somos ser humano. A gente vai ter essa emoção, mas tentar ao máximo ali se segurar, fazer com mais calma. Porque, sim, na verdade, você só tá se ajudando, né, às vezes a pessoa acha assim: "Ah, mas eu tô perdendo de comprar meu carro. Ah, mas aí eu não vou conseguir sim, pagar minhas contas. Ah, mas aí eu não vou viajar. Ah, mas aí eu não vou", ela acha que ela tá perdendo em ser calma, sabe. Só que é uma mentalidade, cara, que te sim. atrapalha muito. Eu acho que tem que ter você tem que analisar, né, "Opa, aquilo ali agora ali, ele vai ser bom para mim agora para quê? Para isso e isso? E então eu não preciso. E aquilo ali vai ser bom? Então é isso aqui que eu preciso". Porque aí sim você acaba medindo, Sim. o quanto que você tem que ser mais ágil aqui, em se apressar em ter aquilo, ou então não, esse aqui eu posso esperar. É muito bom ter essa A única coisa, eu acho mentalidade. que você só não precisa ligar muito pra pressa. Olha só, acabei de ser muito contra a pressa, mas a única coisa que você só não precisa que você não precisa ter essa calma tanto, é pra você investir. Sim, Então, cara, agora eu tô falando com um cliente: "Cara, por que que você tá esperando tanto pra investir?" Agora aí sim, vale a pena eu ter pressa pra investir, pra colocar um dinheiro, porque a gente tem a gente investe pra gente, pra na verdade a gente investe e espera. Não é espera e depois investe, tá? Igual comprar imóvel. Tem gente que fala assim: "Não, vou esperar um pouquinho pra mim comprar. Eu vou esperar, depois eu compro". Não, primeiro você compra, aí você espera. Porque aí você vai esperar o quê? Ele render o imóvel. sim, Então, falando em investimentos, é a mesma coisa. "Ah, não,
a pessoa vai falar pra mim, não, depois eu invisto. Não, cara, vou esperar um pouco, depois eu invisto. Não, investe agora, depois você espera. É isso mesmo. Porque aí você espera depois de já ter investido, porque daí você sabe que vai vir retorno, É vai isso vir um mesmo. lucro. É isso mesmo. Quais, assim, investimentos que você acha que são bons para se fazer? Olha, independente de como você invista, mas eu sempre falo para as pessoas investir em imóveis. Hoje tem vários investimentos ali, você pode taxa, Tesouro Selic, que eu gosto, né? Você pode investir até com consórcio, que eu falei, né? Vários investimentos, fundos imobiliários, ações, mas eu acho que a gente sempre tem que, porque se eu investir hoje para ter um retorno financeiro só e trabalhar só com dinheiro, né? Isso talvez não seja tão interessante, porque as pessoas mais ricas do mundo são aquelas que têm mais patrimônios. Sim, Porque sempre é assim que é moldado quem são os mais ricos, né? Você vai ver lá, pesquisa aí, quanto dinheiro tem Elon Musk. Vai aparecer quanto patrimônio líquido ele é tem. isso mesmo. Então, quanto vale os bens dele mais a empresa. Então, É. você hoje, vamos investir. Tá, mas vamos fazer um investimento agora, ter dinheiro, mas ter dinheiro só não, ainda você não investiu, sabe? Vamos usar o valor, vamos comprar algum bem, né? Um patrimônio, fazer uma compra estratégica, comprar um imóvel, comprar um terreno, enfim. Comprar um imóvel que é super interessante, e aí esse imóvel vai render. Então, esse fala de investimento comigo, eu vou jogar para imóveis. E eu nem Imóvel. sou corretor. E é bom, porque tem, né, pessoas que acham que. Eu fui atrás para poder saber qual que é a diferença entre prosperidade e abundância. E eu vi que a abundância ela tem mais a ver com bens. De Sim, você ter bens. Essa é a pessoa que é abundante, ela ter além daquilo que ela precisa e ter também bens. Quem próspero vive bem? Sim, mas não é abundante. Isso aí é bom demais, isso aí realmente é Não, a pessoa tem que gostar de dinheiro, né. muito. Vamos investir, tem que gostar de dinheiro. Aí, às vezes, tem gente que tem também aquela cultura, né, de não falar assim: não, a gente não pode gostar de dinheiro, não pode querer dinheiro assim tanto, porque Sim. fala que o dinheiro é negativo e tal, né, Se que o dinheiro é aquilo do é do mal, é diabo, do é do diabo, as mal, vó quem ama não, normalmente os avós eles falam. isso mesmo. Só pra dizer, né, e a Bíblia fala assim que o que é ruim é o amor Sim. ao dinheiro, né, não que ter dinheiro é Não, ruim. é igual a pessoa falar pra você assim: "Não, a riqueza, né, o dinheiro não vai te trazer felicidade", mas What? a pobreza vai? Nunca. E uma, né, que felicidade, você não precisa esperar estar rico para poder ser Não. feliz. Você pode já ser feliz agora. Que maravilha! Não, Aí ainda vamos mais isso cara, sim, mesmo. e ainda mais na igreja, tem muita gente que fala isso também, né. "Ah não, o pastor", por exemplo, né, eu já vi pastores, já pessoas falando do pastor: "Nossa, o pastor ele é muito ambicioso, né, o pastor ele gosta muito de dinheiro, ele tá comprando muitas coisas, Sim, olha a igreja, olha o púlpito, olha o palco, sim, né, pra que tudo isso?" Tem gente que fala. sim. Cara, mas tipo assim, não, o pastor tá errado? Sabe, em gostar do dinheiro, em usar o dinheiro, em querer mais dinheiro, mano, ele tá certíssimo em querer mais dinheiro, em investir mais. Ele tem que ser ambicioso. É óbvio que o pastor vai fazer a pregação e tudo mais, bem mais importante. Mas, cara, ele não vai morrer se ele não tá pecando também. Se ele querer ter mais dinheiro, ele querer prosperar, ele querer Claro ser mais que não, ambicioso, ele não tá pecando. E as claro que pessoas, não. às vezes em igreja, tem gente que eu já ouvi falando assim: "Ah não, mas eu não vou lá naquela igreja que o pastor lá ele fala muito de dinheiro". Pô, você quer que fale de quê às vezes, né? Por exemplo, qual que é o contrário do dinheiro? Vamos falar da pobreza então, né? O pastor fala lá que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ter pouco dinheiro. Cara, que isso? Né? Aonde na Bíblia que tá falando que nós temos que ter pouco dinheiro? Então, quando eu vejo alguém falando assim: não, não, a gente não pode querer ter muito dinheiro, ser muito ambicioso. Pô, como eu falei, beleza, o dinheiro não traz felicidade, não é só ele que traz felicidade, mas a pobreza não traz felicidade. O dinheiro pode te trazer, sim, momentos felizes. Sim, tem, né, de diferença de ambição e de ganância, Ganância, né. sim, E sim. a e eu sou, né, cristã e eu acho que tem que ter aquele Tem que saber separar. isso, sabe, tem, né, que ter de tudo ali, porque na Bíblia se fala-se de tudo, sobre casamento, sobre,
de dinheiro e assim vai. Então, acho que lá na igreja tem que falar assim, realmente de tudo. Tem, tem. Entendeu? Sobre a volta de Jesus, sobre aquilo que Jesus ele veio trazer para nós, que foi nos mostrar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é muito rico. Não, e outra coisa, olha só. É muito rico. Não, e você acha, é muito rico, e você acha que Deus não quer que a gente, que a gente tenha dinheiro? Deus quer que a gente viva muito, tenha muito dinheiro, viva Claro. muito bem. Então aí eu penso às vezes, cara, pô, a pessoa que às vezes fala disso, né, fala mal do dinheiro, não e tal, ela quer ir numa igreja que não tenha banco bom, confortável pra ela sentar? Ela quer numa igreja que não tenha água gelada? Porque aí, porque o dinheiro que traz isso. Com Então, certeza. cara, é muito, Com é certeza. muito contraditório, né, a gente falar assim mal, às vezes, de um pastor que prega, às vezes, sobre dinheiro. Sim. Pô, mas Deus não quer que a gente tenha dinheiro, por acaso, Isso, sabe? isso está muito, aquilo que a gente falou, enraizado na mente, Tá. né? Na mentalidade do ser humano, né? Sim, você pode não ofertar, você pode não dizimar, beleza, mas o pastor, às vezes, eles vão falar ali de oferta, de dízimo, ele tem que falar, né, da oferta, do dízimo Uhum. também, né? Eu tô falando em sentido dele ter mais dinheiro pra vida pessoal dele, também pra a estrutura. Mas se for falar desse sentido também, de oferta e tal, tem pastor, eu já fui em igreja que, às vezes, eu já vi pessoa pregando que fica um pouco com medo na hora. Não sei se você já viu pessoa pregando, na hora que fala, na hora da oferta, fala um versículo rapidão assim, e fala, E já vamos foi. ofertar. Não, cara, eu gosto quando o pastor ele fala um monte na parte de oferta. É bom, né? Fala um monte, É bom. mostra texto, fala bastante, cara, aí que é bom, porque, pô, tem que falar, né, na igreja também tem que ser dito também. É isso mesmo. E você sabe, João, que teve um estudo que fizeram que separaram 2 grupos de, né, pessoas, pessoas que foram criados, é claro que isso não vai generalizar, né? Uhum, Criados na igreja, com as regras, seguindo tudo certinho, e pessoas que não eram. uhum, Quando elas foram para o mercado de trabalho, aquelas que foram criadas na igreja, que tinham já aquelas regras, que tinham já sabe, que foram criadas, ó, esses são os princípios, elas saíram muito melhores do que aquelas que não tiveram. E pois é. e esse foi um estudo que foi alguns anos atrás lá nos Estados Unidos. Eu achei maravilhoso isso. Sim. Já treinar a pessoas que falam bem, já vieram lá da igreja, porque tiveram a oportunidade de falar bem. Cantores saíram lá da igreja também, né, de diversos, entendeu? E aí vai, ou seja, todo né, conjunto, né. Isso Sim. entra também aonde? O dinheiro também, com certeza. Claro, claro, é. Nossa, você falou muito legal isso, né? Show de Muito bom. bola. Que maravilha. É. João, e você, né, também, ajuda empresas, né, empresas que Não, querem sim. conta aí um pouquinho disso aí e a gente Não, por exemplo, igual eu tinha falado ali de falar de vendas, né, técnicas de vendas, isso tem que ser ensinado, né. Às vezes o dono da empresa pode ser que ele não tenha, né, conhecimento para ensinar a vender. uhum, Às vezes a pessoa abriu empresa, não por aquilo que eu tinha falado, de começar vendendo e abriu. Às vezes ele ganhou uma sociedade, às vezes ele foi herdeiro, às vezes ele não precisou tanto da venda para abrir a empresa, né, ou às vezes uma faculdade ajudou ele a abrir a empresa, um diploma, beleza. Só que aí, igual eu tinha falado, todo mundo tem que, saber vender, a venda tem que estar muito bem alinhada, senão a empresa vai quebrar. Mas contrata, pô, um palestrante, alguém para vir ensinar sobre vendas, e eu faço isso. Se a pessoa maravilha. tem dificuldade ali na empresa, né, a equipe não tá vendendo tanto, pô, me dá um Whats, vamos conversar, vamos Já alinhar pa um dia. já passa aí então o teu Meu Instagram para Instagram, quem quer te pronto, achar aí e ó. eu preciso do João aqui agora. Então, aí o meu Instagram é arroba, Vito_Soares. Vito, Maravilha. Vito Soares. Então me procura lá, mas eu faço sim, e é algo que eu domino, né? Vendas, né? E aí eu vou formatar ali, dependendo do que a pessoa vende, né? O produto, para poder ajudar a empresa, né? A estar mais motivada. Porque, igual eu falei, a pessoa tem que investir em vendas, tem que investir também em treinamentos, né? Treinamento, muito bom. Em estratégias novas, em técnicas novas, e eu tô aí para ajudar.
Que maravilha. João, deixa aí uma mensagem para o pessoal que vai nos ouvir, Pronto. para quem quer começar a empreender, para quem está com esse medo aí, sabe, de começar, não sabe como é que começou, como é que começa, na verdade, e de como que foi para você vencer esse medo e dar esse primeiro, que o primeiro passo é o mais difícil. Vou deixar, vou Eita, deixar. lasquei, o Tem primeiro passo é mais difícil. É mais difícil. Tem muita gente que tem medo de empreender e é normal ter medo. O primeiro ponto é normal ter medo, tá bom? De empreender. A gente tem que ir pra cima, tá? Mas, regra número 1 para os empresários: coloque Deus em número 1. Pronto. Amém. Então a gente tem os nossos problemas, a gente tem medos, a gente tem desafios, né, pra gente abrir uma empresa, pra gente prosperar. Mas se Deus estiver em número 1, as outras coisas, elas não vão conseguir te abater, porque Deus vai estar te ajudando, tá? Eu já vi empresários, às vezes, que não tinham tanta fé em Deus, né, e não acreditavam tanto ali em que Deus estava ajudando ele, né, e aí acabou desanimando, ficando negativo, né, e não colocou Deus em número 1, colocou outras coisas, sabe? Colocou os funcionários, às vezes, em número 1, né, colocou Eita. outras prioridades, e aí acaba que a empresa não consegue prosperar. Mas a única dica que eu dou, na verdade, se eu fosse dar uma dica só, eu daria essa. Que a regra, Maravilha. na verdade, tá na bio do meu Instagram. A regra número 1 é colocar É, Deus eu vi em isso, número 1. isso mesmo. Que maravilha. Sempre falo isso. Bom demais, João. Obrigada, viu, por você estar aqui, por ter compartilhado conosco esse conhecimento. Abrangimos aqui muitas coisas, a gente falou diversas coisas, isso é muito bom. E é bom saber porque quem vai te ver vai ver o quão de conhecimento que você tem. E você tem Uhum. só 24 anos. Sim. Oh, meu Deus do céu, tá Não, bem. eu ainda me acho que eu não sou novo mais. Às vezes. Como assim? Não, porque às vezes tem gente que fala, nossa, você é tão novo, sabe? Co- Pô, eu já vivi 24 anos, eu não acho que eu sou novo. Eu acho. Como assim? É porque, ó. É porque a tua mentalidade, ela é diferente. Ela tá já lá na frente. Tipo assim, tem pessoas com 30 anos que não têm a tua Não, sim, mentalidade. sim. Então, acho que é por causa disso. Mas, João, Mas olha, você vê, por exemplo, eu tenho as empresas que eu tenho ali. Né? Eu sim. tenho também a esmalteria, né? A gente não comentou, mas eu tenho Isso uma mesmo, esmalteria também, junto com a minha com a sua esposa, que a esposa. gente abriu ali. E aí, o pessoal às vezes acha, quando a gente fala da idade, só do número da idade, acha que a gente não tem competência, né, pra estar ali, pra ter uma empresa, pra administrar. Isso Minha esposa mesmo. também tem 24 anos, ela fez, Olha até tava te só. falando, semana passada ela fez. Que Então ela fez maravilha, agora isso 24, mesmo. eu faço 25 em outubro. Uhum. Então se a gente for ver, pô, pra empresa, não sei se você conhece, mas você vai lá fazer as unhas, viu, um dia, vou te mandar a localização. Com certeza, Fica ali na maravilha. Avenida São Paulo, no Boqueirão. A gente abriu um espaço muito grande ali. Tem espaço para 5 profissionais lá. Que Tem uma salinha para maravilha. alugar lá também. Muito bom o espaço lá. Muito grande, bem arrumadinho. Aí tem gente que chega lá e vê a estrutura, fala, nossa, que legal e tal. Aí vê a minha esposa lá, que tem 24, tinha 23 até semana passada, e fala, nossa, como que conseguiu, né? Como que Sim, pode? Então, a idade, né, assim, ela vai mais só por um número, né? Quando a gente entra pros negócios, né? A gente sim. pensa, não define ali Não o define. potencial, né, ou o quanto a pessoa pode crescer, né, e Principalmente hoje em dia, tá bom? Hoje em dia tem muitos jovens de 18 anos, 20 anos, milionários. então, a internet ajudou muito essa galera. Milionários e eu vou te falar, viu, Aham. tem tem pessoas aí com 40 anos que o mentor dessa pessoa Sim, tem 21 anos. tem, Por exatamente. quê? Porque o cara, ele já desde os seus 17 anos, ele já começou, a focar, pegou uma baita bagagem e que aquele de Então, 40 não tem. mas sabe, ó, vou falar um negócio poderoso agora, que isso em relacionado à idade e tals, a minha idade, a da minha esposa, a gente tem uns negócios, é porque a gente sabe usar as redes sociais, a É internet. muito A importante isso. internet. Então, Sim, por exemplo, às vezes uma pessoa que é um pouco mais velha, por exemplo, às vezes tem salões de beleza que a dona tem 60, 70 anos e é um salão menor que o nosso. Mas sim. é porque ela faz as unhas, né, lá é manicure, então ela é uma manicure pior, às vezes ela pode ser muito, mas Muito muito melhor. melhor Sim, do que as manicure que a gente tem lá. Mas ela só não tem um salão tão grande assim, ou às vezes maior do que o nosso, por causa de rede social, por causa de internet. Internet, cara, por isso que da idade, né, às vezes tem menino de 18 anos que tá ganhando muito dinheiro, milionário, internet, pô. a internet que ajuda.
E os mais novos, eles têm mais facilidade de ir na internet. Sim. E, na verdade, eu já estava falando que as vendas é o número 1, né, de importância numa empresa. O número 2 é É a rede rede social, social. tá? É a rede Sim. social. Se você for muito bom em vendas, muito bom em rede social, dificilmente a sua empresa vai quebrar. E, você tem que ser mais conhecido, você tem que aparecer mais. Diga para as pessoas que estão querendo empreender, né? Aprende a vender, aprende e a usar a rede social. Usando a rede social, você vai ser mais conhecido. O mais conhecido, ele sempre ganha do melhor, tá? Anotou essa? Mais Sempre conhecido, sempre ganha do O mais melhor. conhecido está sempre na Tá bom. frente do que é melhor, que é mais capacitado. Por isso que muitos empresários que têm várias empresas riquíssimas, têm funcionários ali que estudaram muito mais que eles, que são muito mais bem capacitados do que o dono. Em vários exemplos. Eu mesmo tenho funcionário lá, né, que foi formado em direito, está trabalhando lá na empresa. Não é que ele é ruim, mas eu consegui ser mais conhecido do que ele, né, e conseguir trabalhar melhor e abrir empresa. E hoje ele trabalha lá na empresa, né? E tem casos assim o tempo todo. As pessoas acham que ser melhor, né, ser bom já é o suficiente, mas não. Não Você tem é. que ser muito bom, Uhum. mas também tem que ser muito conhecido. Isso mesmo, e tem que se atualizar, né? Porque o mundo se atualiza todos os dias, e a gente tem que estar, sempre: "Opa, o que é que tem de novo aqui agora?". Então eu vou ter que Sim. pôr. E é isso mesmo. Maravilha. Tu quer dizer Não, mais acho que a gente alguma já coisa? falou muito já, né. A menina deve estar querendo que a gente termina já. A Má já mandou aqui: "Tainara, 1 hora". Eu falei: "Tá bom, Má". Se deixar a gente fica falando aqui. Eita, que maravilha! Olha, o João muito bom. Eu gosto demais, sabe, de falar sobre isso. Acho que por isso que a gente mescla, que eu gosto muito de falar finanças, de juros, eu gosto muito de falar sobre empresa, empreendedorismo. Amo falar sobre isso, Você é muito gostou? bom. Muito bom, meu, Então muito pronto, bom, que legal. sabe, muito bom. Olha, e que venha muito mais, viu. Amém. Que assim que você abrir o seu podcast, avisa aí que eu compartilho lá, hein. Vou compartilhar, vai lá também um dia. Ah, A somente me gente chamar, que eu vou com pronto, certeza. pronto. Bom, eu acho Então que mês que vem já tá tudo certo já, pra gente começar. Tô alinhando tudo pra, se Deus quiser, não fazer o quanto antes, mas fazer bem feito. que maravilha, é isso E acho que aí, mês que vem sai. é isso aí. Que bom, olha só, um dia eu ouvi uma história que dizia bem assim, né, tinha um escritor que ele ia todos os dias à praia, ele olhava assim pra ilha, anotava, né, o que ele via ali. E um dia, ele indo fazer o que ele sempre faz, ele viu um né, rapaz que parecia estar dançando. Mas quando ele chegou ali bem pertinho, ele viu que, na verdade, aquele rapaz estava jogando as estrelas de volta para o mar. Ele chegou no rapaz e falou: "Rapaz, né, por que que você está fazendo isso, né? Não, né, tem centenas de aí, não vai ter como você salvar". Ele foi e não disse nada, somente pegou aquela estrela, jogou de volta para o mar e falou assim: "Ó, para essa aqui eu fiz a diferença". Daí esse escritor, ele foi para sua casa, voltou, não conseguiu dormir, não conseguiu ir no outro dia ali pra praia novamente, e no o terceiro dia ele voltou, e o que é que foi que ele fez? Juntamente com aquele rapaz, ele pegou aquelas coisas e começou a jogar ao mar. E muita das vezes o que nós falamos aqui não vai fazer sentido para 1000 pessoas, mas se fizer pelo menos para uma, né, não, João? Sim, Para uma já está maravilhoso, porque essa uma maravilha. pessoa vai fazer uma baita diferença, não somente no Brasil, você pode fazer no mundo inteiro, tá bom? Então já fica aqui, essa dica todinha, sabe, que foi te falado. Assiste novamente, anota e põe em prática, porque o segredo às vezes está também na ação. Vai pra cima e coloca Deus em primeiro lugar, tá bom? E a gente se vê na próxima quarta-feira às 8 horas da noite aqui no podcast. Até lá.